Boa tarde, gente. Todos bem alimentados, portanto, bastante fortalecidos para encarar uma tarde quente, com um cara que tem a fama de fazer os outros dormirem quando fala. Tá bom. Então, o que eu pensei e que Deus... Pensei, mas pensei diante do Senhor e isso desceu ao meu coração. Fiquei pensando num tema, para aquilo que eu gostaria de tratar com vocês. Não sei se ele é o mais adequado, tá? Mas eu pensei neste daí. Moisés está morto, e o seu legado? A gente já ouviu ministrações, onde trata essa questão de que Moisés morreu. Como Moisés morreu, tudo que estava com ele morreu e tudo tinha que começar de novo, como se fosse uma outra obra. E eu fiquei pensando muito nesse contexto, e a gente vai perceber nos textos e naquilo que a gente foi tratando. Eu gostaria que vocês fossem seguindo esse raciocínio junto comigo, para percebermos que termina Deuteronômio, começa Josué, mas a gente sabe que nós estamos tratando da história de Josué, mas só depois de um tempo que parece que a gente entra mesmo na história de Josué, porque Moisés avança tanto na lembrança de Josué e do povo, que parece que é o mesmo livro, Existe uma conexão histórica entre Deuteronômio e Josué, e é isso que eu gostaria de tratar aqui com vocês, amém? Mas antes desse avanço, a gente está falando aqui que Moisés não está morto, mas Moisés está morto, mas o seu legado não. Eu aprendi um conceito muito interessante sobre da diferenciação entre o que é herança e o que é legado. Aprendi isso com o Ricardo Tavares. Toda vez que ele se apresenta em algum momento lá no trabalho, ele conta rapidamente uma história da sua família e ele conta essa história. A Lígia fez gerontologia para trabalhar com as comorbidades da terceira idade, e na defesa dela ela tratou uma questão muito interessante. Ela fez essa diferenciação entre o que era herança e o que era legado, e é justamente isso daqui. Herança é algo que se deixa para alguém, e o legado é aquilo que você deixa em alguém. É muito diferente. Embora em Deuteronômio Moisés várias vezes cita e estimula o povo a continuar caminhando, porque havia uma terra a se chegar, uma terra prometida por Deus, que emanava leite e mel, era um lugar físico, então Deus estava falando de verdade, de fato, de uma herança. Mas para se chegar a usufruir desta herança, era necessário que se vivesse o legado, porque sem Deus, sem a graça de Deus na vida dele, sem a presença de Deus, ali do que Moisés estava tentando fazer com o povo, era de imprimir a palavra no coração do povo, para que fizesse sentido quando eles chegassem para herdar a terra. O Abineri falou alguma coisa aqui, que quando o povo chegou na terra se assustaram e não quiseram, por conta, encontraram gigantes na terra. Aqueles que enxergaram através dos gigantes eram aqueles que tinham a palavra impressa no seu coração, Aqueles que tinham a palavra como legado entenderam que aquela era a terra. Aqueles que não tinham a palavra como legado viram uma herança que talvez não valesse a pena. Já pensou em alguma situação assim, de uma pessoa que morreu e deixou um carro velho de herança? Mais ou menos assim, Aqueles que não tinham a palavra não conseguiram ver que aquela terra que era ali, eles tinham que lutar por aquela terra para poder
poder enxergar o verdadeiro valor dela. Então, fiquem com esse conceito aí no coração e na mente de vocês. Existia uma herança, Deus preparou uma terra para aquele povo, mas para que aquele povo chegasse lá, eles precisavam entender que precisavam do legado, de ter a palavra dentro e não fora de si. Lá em Deuteronômio 29, a partir do 29, Moisés ele começa a se preparar e preparar o povo para a transição, porque ele sabia que ele não veria a terra. Então ele começa a falar, a retomar a lei, a reforçar a lei, que a gente traduz como palavra, né, para que aquele povo realmente estivesse preparado para entrar na terra, né? Então, de certa maneira, ele insistiu muito, retomando a lei, porque era necessário que o povo tivesse a palavra dentro de si enraizada, né, para poder seguir. E lá em Deuteronômio 29, né, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Essas coisas reveladas a Moisés, na verdade, né, quando Moisés falando sobre isso, eu remeti um pouco do que viria depois, né? Então, quando Moisés diz que as coisas reveladas pertencem ao Senhor, as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, eu fico imaginando que Moisés estava pensando em Josué e na geração futura de israelitas, né, do povo que continuaria caminhando para chegar, né, até a terra. E o que me chamou a atenção foi justamente isso. Nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que ainda não foi revelado, porque o que não foi revelado, porque ainda não foi tempo de ser, né? Isso pertence só a Deus. Mas aquilo que já nos foi revelado, nós temos, amados, obrigação de olhar, obrigação de viver, porque já foi revelado. Os nossos olhos podem ver, os nossos ouvidos podem ouvir, e nós temos clareza daquilo que Deus está falando conosco. Em algum momento a gente parece que entra num estado assim de que Deus não está falando, mas Deus não está falando, mas eu esqueço de olhar para tudo que Deus já falou, né? E que pouco daquilo eu cumpri, pouco daquilo nós caminhamos. Então, olhemos para aquilo que está revelado. O que está revelado é o que é para vivermos hoje, nessa geração, né? E o que está revelado é para a futura geração viver também. Jovens, erguem as mãos aí para eu ver. Jovem até... Senão eu vou erguer a mão também. Fico tentado, eu gosto das ideias, tá? Mas, jovens até 30 anos. Isso. O que está revelado pertence a vocês. O que foi revelado a nós, o que foi revelado a quem passou por esta obra, está reservado para vocês viverem isso com intensidade. Amém? Vamos seguindo. Acho que já falei um pouquinho sobre isso, né? Que a palavra é de fato o nosso legado. Moisés não era o legado de Josué, mas o que estava nele era, né? O que estava em Isaac, em Jacó, o que estava em Abraão, né? E que por toda a história de Deus com o povo, né? Nunca foi sobre as pessoas,
sempre foi sobre aquilo que está nas pessoas, né? E a palavra de Deus esteve em todos esses homens, chegou em Moisés e continuou em Josué. É esse que é o verdadeiro legado. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Israel terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Já falei sobre isso, mas aqui eu reforço dentro desse texto o que Moisés estava fazendo, né? Reforçando, inculcando a palavra, porque é a palavra que estava em Moisés que precisava ser transmitida para o povo, né? Elas deveriam estar dentro do coração do povo, e não apenas como algo externo, apenas para orientar. Era para conduzir o povo até a terra prometida. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Elas não são palavras inúteis. Deus não joga a palavra fora, né? O que Deus estava falando, tratando, inculcando, era justamente isso, a palavra de vida no povo, para que eles pudessem continuar caminhando até chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Não são palavras inúteis. Aqui a gente entra um pouquinho nessa questão da necessidade da conexão, a conexão histórica, aquilo que faz com que a gente não perca de vista esse legado, que a gente não perca de vista as palavras que Deus foi nos dando no decorrer da história, que faz com que, e que fez com que chegássemos até aqui, e que fará com que continuemos caminhando até o dia da volta de Jesus. Vendo nós ou não, a geração que estiver vai ver, né? E, gente, a gente tem uma vantagem, tá? O pessoal é acima de, não pera, 50 anos, ergue a mão. Acima de 50. Ei, meu Deus, hein? Tá. Mas, jovens, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós estamos em vantagem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós vamos ressuscitar primeiro se vocês estiverem vivos. Então a gente vai ver primeiro. Tem que ter, Rosane, tem que ter alguma coisa boa, né? Tá, então, queridos, é isso, tá? Esse texto, né, ele traz esse tom de recordação. Lembre-se dos dias antigos, considerem as gerações há muito passadas, perguntem ao seu pai e ele contará a vocês, e aos seus líderes e eles lhes explicarão sobre a lei. Depois Moisés continua falando sobre isso, né? Sobre os mandamentos, né? Sobre as orientações do Senhor para o povo, sobre a passagem do povo pelo rio, pelo Mar Vermelho e assim por diante. E aí Moisés diz: olha, lembra dos antigos, né? Lembra daqueles que fizeram um caminho antes de vocês, e eles lhes explicarão. E olha, nova geração, se você tiver qualquer dúvida ainda sobre o porquê e para que Deus te chamou, saiba que você pode recorrer ali, ó. Pergunte ao seu pai, pergunte à sua mãe, se todos caminham com o Senhor. Se não, pergunte ao seu pai espiritual, à sua mãe espiritual, né? E eles vão ajudar você a entender, né, que palavra tem sustentado gerações, né, a partir do nosso chamado, né? Pergunta aos seus
líderes. Pergunta àquele que te ajuda a caminhar com Deus, né? E ele vai te ajudar a entender essas coisas, né? Não fica maquinando, não fica tentando deduzir as coisas. Converse com pessoas que tiveram contato com pessoas mais antigas ainda, porque a palavra de Deus, ela não tem época. O que Deus falou há 50 anos atrás, né, Deus já tinha em mente onde Ele queria chegar com isso. Por isso essa palavra é uma palavra orientadora, né? Por isso que Josué não poderia caminhar desprezando tudo, né, o que Moisés era e o que Deus fez na vida de Moisés. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Então Moisés morre, mas ali, na verdade, ele fala, tem uma passagem, acho que no Deuteronômio 36, né, que Moisés recebe ali a mensagem final de Deus, de que ele não veria a terra prometida. Aqui já em Josué, né, fica claro ali, meu servo Moisés está morto, preparem-se para atravessar o Jordão, já é uma orientação do próprio Josué. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Aqui é Deus falando para Josué sobre como seria o início do ministério de Josué, tá? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Irmãos, são vários trechos, tá bom? De Josué 1, Josué 4 também tem um trecho, mas é importante que a gente veja os textos. Essa mensagem que eu gostaria que ficasse fixada no nosso coração. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Deus falando para Josué: como estive com Moisés, assim estarei com você. Irmãos, essa expressão bateu tão fundo no meu coração e na minha mente também, e eu fiquei pensando nisso, né? Como eu estive com Moisés, assim estarei com você, Josué. Deus fazendo questão, ainda que Josué soubesse de tudo isso, Deus ainda enfatizou: olha, assim como estive com Moisés, estarei com você, porque a obra é a mesma. Ela muda em cada geração pelas necessidades que vão acontecendo, mas é exatamente a mesma obra. Nunca te deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos teus antepassados. O próprio Deus sempre se refere àqueles que iniciaram primeiro, sempre aos antepassados. E às vezes a gente chega no momento que parece assim: não, já passou, acabou, né? Essa geração que começou o grupo já era, né? Agora é uma coisa diferente, vamos caminhar por aqui. Amados, é um equívoco pensar dessa maneira, porque a palavra que esteve naqueles que iniciaram esta obra é a mesma palavra que vai como um fio condutor pela história, dando sentido à nossa caminhada.
E nós precisamos olhar para isso, né? Os antepassados, como lemos no texto anterior. Se tem alguma dúvida, pergunte aos seus pais, pergunte aos seus líderes, converse sobre a história, entenda isso de uma maneira mais profunda, para que você possa caminhar com segurança, né? Com segurança de que você continua no legado da palavra que Deus tem para esta obra. Amém? Vamos até aqui? Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenar, iremos aonde quer que nos enviar. Em negrito ali, gente, vamos ler junto isso? Como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Olha só, né? O povo convicto e declarando: Josué, olha, assim, né, como Deus esteve com Moisés, a gente reconhece que Deus está com você. E assim como nós obedecemos a Moisés, nós obedeceremos a você. Eu fico imaginando, eu não sei, gente, se foi todo o povo que declarou isso, tá? Talvez aqueles que estavam realmente muito convictos, né, que tinham a palavra no seu coração e entendia isso. Então, mas quero imaginar que aqueles que chegaram até aquele momento, né, chegaram lá porque a palavra de Deus os conduziu, tá? Então, isso, gente, tem uma iconografia, uma representação muito importante para nós. Como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você, né? Isso tem a ver com considerar, né, as gerações passadas, tem a ver com considerar aqueles que caminharam até aqui e que receberam muito do Senhor para que chegássemos a mais de 50 anos de história. Então, olhem para isso, né? Sejam sábios, né? Vamos olhar. E se algum de nós ainda dessa nossa leva, né, aí dos acima de 50 anos, né, tiver alguma dúvida, não tem problema, né? Vamos à mesa, né, e vamos conversar sobre essas coisas, porque Deus poderia chamar você para qualquer lugar, mas chamou você para cá. E se chamou você para cá, né, você tem, eu e você temos a obrigação de entender o porquê, né, e o para que Deus nos chamou. Ele poderia ter te levado para qualquer outro lugar. Então, irmãos, por favor, atentem para isso. Se há dúvidas, procure saná-las, né, para entender e caminhar naquilo, na vocação em que fomos chamados. No outro texto, Jesus convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos israelitas, elas servirão de sinal para vocês. Aqui nesse momento, né, depois que Josué é abençoado, né, para seguir, né, o seu caminho, Josué não foi igual a Moisés, né? Josué foi um guerreiro. Moisés foi aquele homem que ouviu Deus, que teve intimidade com Deus, e ele falava com o povo a partir disso. Josué veio, né, porque era um outro contexto, onde ele tinha que preparar o exército, porque tinha que conquistar a terra. Então ele era um guerreiro, né? Mas ele trazia em si o mesmo legado de Moisés. Era a mesma história, era a história do mesmo povo, era a história que Deus tinha previsto desde o início para aquele povo.
E Josué entendia muito bem que ele estava continuando, mas atendendo às necessidades daquele tempo histórico. Mas o coração e a palavra que moveu Moisés, indo lá atrás, que moveu Abraão, Isaac, Jacó, né, era a mesma palavra que foi orientando os povos e que chegou em Josué. E aí quando Josué avança com o povo, chega o momento de atravessar o rio Jordão, e Deus diz isso, né, para Josué, vai tratando com Josué, coisas assim, e chega próximo de situações que aconteceram com Moisés, né? Moisés atravessa o Mar Vermelho, Josué vai atravessar o rio Jordão, mas trazendo alguns elementos, né? Essa ordem que Josué dá, né, ao povo: passem diante da arca do Senhor seu Deus até o meio do Jordão, põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel, dos israelitas. Eles servirão de um sinal para vocês, né? Cada um, representante de cada tribo, pegou uma pedra, né? E continua dizendo: e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo. O que Josué, qual a intenção de Josué com isso? De criar, né, um memorial, algo para onde o povo pudesse olhar e lembrar do poder de Deus, lembrar de tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo, e a representatividade, né, dessas pedras funcionava para o povo como memorial. Toda vez que eles olhavam para essas pedras, eles lembravam dos feitos do Senhor, se encorajavam e continuavam caminhando. Aí eu quero ir perguntando para você, não precisa responder para mim, mas qual é o memorial que você tem? Para onde você olha que te dá forças para continuar caminhando nesse chamado, né? O que te sustenta, que você olha e fala: puxa vida, isso daqui me encoraja, né? Deus falou com essas pessoas, eu ouvi do meu pai, eu ouvi da minha mãe, eu ouvi da minha liderança, né? E isso me encoraja a continuar caminhando e não ser tentado, né, a trazer aquilo que Deus não deseja para o meu caminho, para que eu continue caminhando. Eu preciso da palavra de Deus ministrada a nós, no contexto do chamado que Deus nos tem. A gente pode estudar tudo, podemos ouvir pregações, podemos até visitar outras igrejas, isso todo mundo aqui faz em algum momento, tá? Mas sempre sabendo e olhando para tudo isso e pensar no que isso contribui para que eu cumpra o chamado que Deus tem para a minha vida. Qual é o meu memorial? Para onde que eu olho, que é a minha referência, é o meu farol, para que eu continue caminhando dentro daquilo que Deus tem para mim e para este grupo de pessoas que caminha a partir de uma palavra que foi ministrada a nós. E no final eu quero tratar isso com vocês. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Só para eu saber que já passaram 32 minutos. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Gente, para mim ficou tão claro, né, essas expressões. Eles respeitaram Josué, assim como eles tinham respeitado Moisés.
aqueles que tinham a palavra no seu coração, não tinham problema nenhum, não tinham dificuldade para entender isso, né? Se tratava, né, de uma continuidade histórica do propósito de Deus. Moisés morreu, como tantos de nós vamos morrer, né? Mas o legado que está em nós, isso vai ficar, né, para a continuidade da história, para a continuidade, para as próximas gerações continuarem vivendo isso. Amém, irmãos? Então, nós, mais velhos, mais experientes, tem gente que gosta de velho, né? Mais experientes, jovens há mais tempo e assim por diante, temos a obrigação de continuar insistindo com o jovem, e o jovem tem a obrigação de continuar importunando os mais velhos, para entender melhor por que nós estamos aqui, por que nós caminhamos dessa maneira. Onde é que Deus vai nos levar, nós não sabemos, mas algumas pistas, às vezes, Deus nos dá, e nos deu tantas pistas hoje, através da ministração do Abinério e do Pedro. Irmãos, qual que é a nossa referência? Para onde é que a gente olha para saber que nós estamos caminhando pelos caminhos determinados pelo Senhor, determinados pelo Senhor para nós? Qual que é o nosso memorial? O que são essas pedras para as quais nós devemos olhar e nos inspirar, né, e nos motivar a continuar caminhando? Por que Deus te trouxe para cá? Se Deus te trouxe para cá, você precisa conhecer essa história melhor e caminhar nela para ter a alegria, né, de seguir e de cumprir esse chamado. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu ao Jordão, subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão e disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, porque o Senhor Deus secou o Jordão. Aqui a gente vê, dentro, né, dessa perspectiva de Josué com as pedras, o que significam elas? Significa que Israel atravessou o Jordão em terra seca, quando Deus secou o Jordão. O que significam essas pedras, amados? O que significa? Eu nem sabia que tinha mudado o banner de lugar, mas quando eu entrei aqui, eu senti um impacto tão grande que eu lembrei, né, e até senti um pouquinho mais de coragem para vir falar sobre esse assunto, né? O que significam essas pedras? O que significa esta mesa há 50 anos atrás? O que significa esta mesa e o que Deus disse nesta mesa para tantos irmãos há 50 anos atrás, para aquele grupo de irmãos, e que nós somos filhos deste momento, nós somos frutos desta mesa de Frank e Elza, iniciados no final dos anos, no início dos anos 70. O que significam essas pedras? O que significa o que Deus fez na vida desse casal, em que hoje todos nós nos consideramos filhos? Um homem
evangélico, uma mulher católica, que nenhum cobrou do outro mudança nesse sentido. As coisas foram acontecendo por conta, né, dos contextos que foram se complicando, mas não foi por vontade própria. Deus colocou esta mesa como memorial para nós. E amados, o que significa este lugar que nós vimos de vez em quando para um momento, para um ajuntamento? Olhe para tudo isso, e vai encontrando referências que fortaleçam você para continuar caminhando nesse propósito. O que significa cada palavra profética que foi dada a nós no decorrer da nossa história, as palavras que nos conduziram e que fizeram a gente chegar aqui até esse momento. O que significam essas pedras? No encontro passado, a Soli colocou ali um resumo, e lá na palavra do Eliel, de servindo juntos o chamado, tinha uma frase assim: é nossa responsabilidade como comunidade conhecer a nossa história e origem e o nosso caminhar e para compreender o nosso chamado. É responsabilidade conjunta, né, entre a nova geração e as gerações mais velhas, né, de manterem um diálogo constante, né, para amadurecimento e compreensão do nosso chamado. Eu gostaria de ler aqui se eu achar aqui na minha bagunça, uma profecia sobre as nossas características, né, sobre como Deus nos chamou para ser, ou talvez como Deus nos chamou para não sermos. Foi uma profecia de junho de 2002 e eu quero encerrar, né, lendo essa profecia. Eis que diz o Senhor: confirmo que vós sois diferentes, e é por isso não tem uma forma. Sois como nuvem, que ao olharmos para elas, em segundos mudam de forma. São como o mar, ora calmo, ora turbulento. Vós não tendes forma, diz o Senhor, não apenas para seres diferentes, mas eu tenho uma estratégia nisso. Porque quando o inimigo planeja uma maneira de atacá-los, vós estáis diferentes, e assim o inimigo não tem como destruí-los, porque eu, o Senhor, já mudei a forma novamente. Estejais, portanto, abertos para receberdes a forma do Senhor. Insisti com o meu povo para que não se enquadrem em nenhuma forma, porque a estratégia é minha. E esse povo deve ter a forma do Espírito. De tudo que Deus nos falou na nossa história, para mim nunca foi tão claro, né, como Deus nos descreveu. Eu acho que além de nos descrever, né, Ele nos chamou para sermos assim. Uma outra profecia que eu vi com o Carlos, acabamos não encontrando ela, mas diz que nós seremos como aquele povo que caminha olhando para a nuvem, né? Vamos numa direção, né? Quando o caminho ficar muito normal, Deus muda a nuvem de direção e nós mudamos de direção. Tudo isso tem a ver com essa flexibilidade, com este lugar que Deus nos chamou. Nós temos, dentro desse nosso chamado, um propósito muito grande. A própria vida de seu Franco e Dona Elza é uma profecia no sentido de caminhar em unidade. Nós temos muito mais condições de viver em plenitude a unidade, muitas vezes mais do que uma pessoa que está lá na igreja católica ou na evangélica, por conta de todas as estruturas que existem, né? Nós estamos no lugar que nós podemos viver isso e continuar seguindo o legado do Senhor,
que começou para esse chamado na vida do seu Frank e da dona Elza, que foi passando aí por décadas e chegando até nós. E é esta mesma palavra que vai nos levar para as futuras gerações continuar com este legado até ser o dia perfeito na presença de Deus. Amém?